Louvado seja os sagrados nomes de Jesus, Maria e São José. Bem, nesta quarta aula que nós vamos dar sobre essa consagração total a São José, nós que já estamos acostumados como escravos da Santíssima Virgem Maria, a esta frase de São Luís Maria de Montfort, grande apóstolo da Santa Escravidão à Virgem Maria, que diz: a Jesus por Maria, certamente vamos nos agradar a ouvir. A Jesus por Maria e José. Bem, vamos desempenhar agora o papel de São José e os sofrimentos de São José. São José, como todo e qualquer homem que tem a missão e a chefia de uma casa, ele sofreu muito. Eu indico para vocês que querem conhecer um pouco mais São José, o livro de Ana Catarina Emmerich, uma mística alemã. Ela descreve todas as partes da Bíblia aonde desenvolveram a vida de Jesus, o nascimento de Nossa Senhora, o nascimento do menino Jesus, toda essa história, a trajetória deles para o Egito. E essa santa, né, Ana Catarina Emmerich, que é uma beata, né, Beata Ana Catarina Emmerich, ela fala de alguns sofrimentos que São José teve. Talvez você está aí perguntando: tenho tantos sofrimentos, tenho tantas angústias, por quê? Por que eu sou tão de Deus? Por que eu sou tão fiel a Deus? Estou tão desanimado, caído? Saiba, São José também teve que crescer nesta virtude da paciência nas horas das tribulações. Vou ler um pouco para vocês sobre o que São José passou. Primeiro, São José, a Sagrada Família, continuou viagem pelo deserto. São José teve que atravessar um deserto da Judéia até o Egito, nesta guerra, infelizmente, aí, de Israel com esse povo, né, que mata, que é terrível. Nós podemos ver um pouco da trajetória porque o povo estava migrando para o Egito, então a gente entende um pouco de como foi naquela época, o quanto São José, a Virgem Maria, levando o menino Jesus ainda no ventre, subiram para a cidade do Egito, quando vimos agora os nossos imigrantes tentando fugir para o Egito. Então Nossa Senhora também foi junto com São José, mas São José era o guia. Eles viajaram pelo deserto, eles perderam o rumo, disse Ana Catarina Emmerich, e vieram animais rasteiros mostrar-lhe o caminho, Deus sempre na sua providência. Mais tarde, viam sempre brotar uma rosa de Jericó ao alcance da sua vista. No meio do deserto, Deus mostrava uma rosa de Saron. A rosa de Saron, ela nasce no meio do deserto. E Deus mostrava essa rosa de Saron qual seria o caminho que José teria que tomar. Havendo chegado já nas terras do Egito, via a Sagrada Família languida de sede, passar por um mato, em cuja havia uma orla, havia uma tamareira. Tamareira era uma fruta da época muito cultivada, aquela pés de tâmara, né? As tamareiras. E eles estavam com muita sede, segundo a visão de Ana Catarina Emmerich. As frutas pendiam do alvo da árvore. Maria aproximou-se com o menino Jesus. Isso já foi voltando, né? Fugindo para o Egito. Né? O menino Jesus já era pequenininho. Levantou, rezou e inclinou a tamareira com a copa, de modo que puderam colher algumas frutas. Sagrada Família tomou o caminho para Heliópolis, cidade do Egito. Em frente às portas dessa cidade havia um grande ídolo, uma cabeça de touro com uma coluna como um pedestal. Sentaram-se os viajantes não de longe debaixo de uma árvore para descansar.
pouco depois deu um abalo da terra e o ídolo vacilou e caiu do pedestal. Houve isso na cidade, grande alvoroço entre o povo. A Sagrada Família entrou pela cidade e foi morar sob um baixo alpendre. José construiu diante dessa morada uma sacada de madeira. Veja quanta simplicidade José vivia. Ele, como carpinteiro, construiu uma sacada de madeira. Viu trabalhar muito em casa, como também fora, e via a Virgem Maria tecendo tapetes ou fazendo outros trabalhos. Moraram perto de um ano e meio em Heliópolis. Tiveram, porém, de sofrer muitas perseguições. Depois de terem caído ainda outros ídolos num templo vazio, vizinho, pouco antes de deixar a cidade, teve a Virgem Maria, por um amigo, notícias da matança das crianças em Belém. Maria e José ficaram muito tristes. O menino Jesus, que já podia andar, chorou durante todo o dia. Por causa das perseguições e por falta de trabalho, saiu a Sagrada Família de Heliópolis, indo ao interior do país em direção a Mênfis. Veio para Matareia, onde José executou muitos trabalhos de construção. A chegada, caiu também um ídolo de um pequeno templo, e mais tarde todos os ídolos. Viu o menino Jesus, que pela segunda vez buscou água na fonte para a sua mãe. Maria estava rezando quando o menino Jesus saiu furtivamente, foi ao poço com odre buscar água. Ainda pequenino, Nosso Senhor prestava muito serviço aos pais, era muito atencioso e ajuizado com os pais, notava tudo. Também comprar pão no próximo bairro dos judeus, em troca de trabalhos de Maria. Quando o menino Jesus foi pela primeira vez, tinha 6 ou 7 anos. Vestiu também pela primeira vez aquela túnica parda tecida pela Virgem Maria, bordada embaixo com florões amarelos. No caminho lhe apareceram 2 anjos que anunciaram a morte de Herodes. Vi que São José, veja essa parte tão forte no livro de Ana Catarina Emmerich, muito abatido à noite. Não lhe pagaram o salário e assim não pôde trazer nada para casa, onde tanto precisava. Cheio de angústia, ajoelhou-se no campo, no deserto, queixando-se a Deus sua mágoa. Na noite seguinte lhe apareceu o anjo, que lhe trouxe a ordem de partir do Egito e voltar à sua casa pela estrada real. A viagem correu sem perigo. Maria Santíssima muitas vezes ficou aflita por causa de Jesus, sofreu muito com a caminhada através da areia quente. José quis ir primeiro a Belém e não para Nazaré. Estava, porém, indeciso. Finalmente lhe apareceu o anjo que lhe ordenou voltar para Nazaré, onde fez imediatamente. Ana ainda estava viva, que era a mãe da Virgem Maria. Jesus tinha 8 anos, menos 3 semanas, que era assim que eles calculavam. Jesus tinha 7 anos quando voltou do Egito. Veja quanto sofrimento José passou no Egito. E fala que ele teve indecisões e teve que receber auxílio dos anjos, e que uma vez no deserto ele ajoelhou, pediu ajuda aos céus, e o anjo veio em socorro dele. Ele estava muito abatido, muito triste e indeciso. Você pode pensar, São José ficou triste? São José teve indecisões? Sim, teve, como você e eu. E ele, tendo essas indecisões, ele pode muito bem te ensinar o caminho, o bom caminho da tua vida. Porque ele, como ninguém, passou por uma jornada de 6 a 7 anos no Egito. Morou primeiro numa cidade chamada Heliópolis, ficou 1 ano e meio, mas por falta de trabalho, ele teve que se deslocar mais ainda para uma cidade adentro do Egito. Mas o que era o Egito para nós? São José passou as aflições do Egito. O Egito hoje é uma cidade ainda tem muita pobreza no Egito, muita carestia.
E o Egito para nós é aquele lugar que me confronta, e São José passou esses confrontos todos. São José ele ia trabalhar numa região e mandava depois dinheiro pelos viajantes, as caravanas para levar Nossa Senhora. E Nossa Senhora muitas vezes não recebia o dinheiro porque os viajantes, essas comitivas, pegavam o dinheiro e não devolvia. E assim Nossa Senhora teve que alimentar muitas vezes o menino Jesus com as frutinhas daquela época, fazendo chá, fazendo alguns caldos com essas frutas para o menino Jesus não morrer de fome. São José depois ficou sabendo toda essa história. E ele sofria porque não havia emprego onde ele estava, né? Falta de trabalho, saiu da cidade de Heliópolis indo para o interior do país. Então nós vemos quantas aflições José passou no Egito. Mas vamos entender. José do Egito, filho de Jacó, tinha 11 irmãos. E um dia os 11 irmãos, eles tramaram para ficar... Eles tinham muito ciúme de José. José era o filho mais novo, era o queridinho do papai de Jacó. E ele tinha muitos sonhos, ele tinha muita visão profética, muitos sonhos proféticos. Um dia ele sonhou que os gravetos se dobravam diante de um único graveto. E houve todo um decifrar de sonhos. E ele mesmo dizia que um dia todos poderiam se dobrar diante dele. E os irmãos achavam aquilo um absurdo, uma criança, jovem, vamos dizer assim, para eles, dizer que um dia eles iam voltar tudo e se dobrar diante dele, isso seria um absurdo. Mas José tinha esses sonhos proféticos e até que um dia os irmãos de José tramaram contra ele. Vi uma comitiva de homens indo para o Egito, que comprava escravos, e eles resolveram abrir um buraco onde José estava, e onde José estava, levaram José até lá e jogaram José neste buraco, banharam uma roupa com o sangue de um animal, e assim levaram para o seu pai, Jacó, já velho, sem conseguir enxergar bem, somente pelo cheiro. Ele viu aquela situação toda que os irmãos tramaram. José foi jogado dentro de uma cova, os irmãos ficaram por cima da cova, e ali os viajantes passaram, eles tiraram José e venderam para essa comitiva que ia para o Egito, e venderam José como um escravo. E José foi à frente de toda a família, chegando lá, ficou sendo escravo de Faraó, numa prisão. E fala a Bíblia que José na prisão convivia com um copeiro e com um padeiro que ali estava preso. Mas tudo que José tocava prosperava. Isso é o José do Egito. Entenda aqui a prefiguração de São José. E aí, um dia, Faraó tem um sonho de vacas gordas, de espinhos frondosos e espinhos magros. Espinhos de milho, né? Espigas de milho magras e outras gordas, e vacas gordas e outras magras, e ninguém conseguia decifrar esse sonho para Faraó. Até que um dia, o copeiro que José do Egito já tinha ajudado, dizendo numa profecia em sonhos que o copeiro tinha recebido, e o copeiro tinha uma missão muito nobre, porque o copeiro era aquele que bebia as bebidas antes do rei tomar, para que não houvesse veneno, para que não envenenasse o rei. E um dia o copeiro teve um sonho e José, dentro da prisão, decifrou todo o sonho do copeiro e disse: olha, logo amanhã você estará livre, voltará à sua vida normal. Realmente o copeiro foi solto. José disse assim: olha, quando você chegar diante do rei, fale de mim para o rei, mas só que a vida é assim, com você e comigo. O cara saiu da prisão, viveu com José, foi livre por uma profecia de José, mas o cara chegou lá, nem lembrou mais dele, não quis nem citar o nome dele. José ainda ficou cerca de 2 anos na prisão, até que teve esse sonho de Faraó. Ninguém decifrava esse sonho. Aí o copeiro, Faraó, eu tenho um preso lá, um escravo seu, que eu fiquei lá embaixo, que ele decifra sonhos, ele decifrou um sonho para mim. Chama ele. Chamaram José. Ele decifrou que haveria 7 anos de fartura, 7 anos de carestia, 7 anos de escassez dentro do povo do Egito.
E aí Faraó ficou tão impressionado com a visão e a revelação de José que disse: olha, a partir de hoje tu serás o primeiro-ministro do meu reino, tu cuidarás de todos os celeiros de trigo. O trigo era muito comercializado naquela época, quem tinha trigo eram pessoas ricas. Então Faraó tinha todo o trigo e José do Egito foi escolhido para cuidar de todos os celeiros de Faraó e comandar todo o comércio inteiro desse país. E tudo que José falou se cumpriu. Foram 7 anos de muita fartura, eles guardaram esse celeiro, sobrou para muita gente. Até que houve uma grande miséria no povo inteiro nas regiões. E o que aconteceu? Atingiu a família de José. Aquela família que vendeu ele. Então todas as famílias vinham para o Egito para buscar alimento, porque o único lugar que tinha alimento era o Egito. Comandado por José do Egito, filho de Jacó. E aí até que os irmãos vieram, José reconhece os irmãos ainda não reconheceram. José colocou nas bolsas dos irmãos que voltasse para o pai e levasse alimento, e o pai ficou tão feliz que veio com a família toda. Chegando lá, José reconhece, José fala do pai, perdoa os irmãos, alimenta os irmãos e ainda diz para eles trazer toda a família para lá, porque eles passariam a ser cuidados e velados por aquele governo que São José tinha sido confiado pelo faraó, e nem um pão, o trigo não faltou na casa de José. Houve um grande perdão de José, havia um choro de José em todo o palácio. Diz que o palácio inteiro estremeceu, que o choro de José foi tão alto que ele perdoou os irmãos e disse que ele veio à frente por um propósito de Deus. E realmente se cumpre a provisão na família de José, a defesa da família de José do Egito, e a guarda e a proteção de todos os irmãos. Esse foi José do Egito. Mas o que é São José na nossa vida? São José, esta concretização desta vida que prefigurou em José do Egito. Como José do Egito foi designado a guardar os celeiros dos trigos, das alimentações que guardariam para aquele povo que não morreria de fome, São José é esse que o pai, na aula passada nós vimos isso, colocou José na terra como aquele que era a sombra do Pai eterno, do Pai Criador. E aí José, ao invés de guardar os celeiros para o povo de Deus, São José foi aquele que foi escolhido para guardar o trigo da eternidade, o pão da vida. Assim como não faltou pão para o povo do Egito, não faltou povo para aquelas regiões, não faltou pão para a família, e José foi o responsável por causa da inteligência, da vida próspera que ele, pela sua profecia e sua escolha e sua visão, proveu para toda aquela região. Assim José, São José, é este que o Pai escolhe para guardar o maior de todos os pães, o trigo da vida. Como diz as Sagradas Escrituras, se esta semente caído por terra não morre, ela não virá a dar fruto. Porque a Bíblia diz isso: se você é plantado na terra, você tem que morrer para dar vida. E assim foi José do Egito. E aí José guarda aquilo que é o pão da vida. Contra o Herodes, que queria matar o menino Jesus, ele guarda Jesus, ele protege e defende Jesus. E ele passa a viver cerca de 7 anos lá no Egito. Fica 7 anos no Egito, num país que ele não sabia a língua, não tinha família e ainda faltava emprego. O que você vê isso com a sua vida? Como José vai arrumar a tua casa? Como José vai governar a tua casa? Como São José vai cuidar de todos os detalhes? Nós vimos aqui que onde São José entrava, os ídolos caíam, os ídolos morriam. Primeiro na cidade de Heliópolis, depois todos os ídolos das cidades caíam. O menino Jesus sempre atencioso aos pais. O menino Jesus sempre cuidando também dos pais. São José, em momentos difíceis ele se abate, mas ele não deixa a revelação de Deus cair por terra na vida dele. Ele confia.
até que um dia ele, um pouco abatido à noite, não lhe pagaram o salário. Às vezes você está sem dinheiro. São José passou por isso, então ele vai te entender muito bem. E ele, olha que a fidelidade de José, assim não pôde trazer nada para casa. Um dia São José não trouxe nada para casa. Precisava tanto, cheio de angústia, ele ajoelhou-se no deserto. Veja, você quando está cheio de angústia, você se ajoelha no seu deserto. Está na hora de você olhar e dizer assim: eu vou ajoelhar-me nesse meu deserto e me queixar a Deus nesta noite. Houve um grande milagre, o anjo aparece, José, e dá a ordem, parte do Egito e volta para a sua terra, pela estrada real, onde passaram Jesus, Maria e José. Só que na viagem não tiveram muito perigo. Nossa Senhora ficou aflita, sofreu muito na caminhada, né? Por causa da areia quente, era deserto, gente, não tinha água, não tinha nada, com muita sede. José queria primeiro ir para Belém, não para Nazaré. Ele estava indeciso, como muitas vezes você está indeciso. Quem vai tirar as tuas indecisões? São José. E aí finalmente aparece um anjo e ordena: volta para Nazaré. Ele fez imediatamente. O menino Jesus tinha cerca de 7 anos. Veja essa travessia do deserto. Não era perto, gente. Não era uma caminhada de 1 hora. É uma distância muito grande. Né? Nazaré para o Egito, uma distância muito grande. Fazia-se em dias. E José enfrentou todo aquele deserto, toda aquela carestia, toda aquela escassez e proveu tudo, defendeu a família, ouviu ao anjo na hora da maior dificuldade, ele dobrou-se o joelho no chão. Você dobra o joelho no chão quando você está no teu deserto. Aprenda com José a orar no deserto. São José vai te ensinar a orar no deserto, e assim como faltou até o salário dele de pagar ele justamente, não trouxe nada para casa. E ele fica aflito, mas esta aflição ele transformou em oração. Por isso se diz, devemos rezar quando temos vontade, devemos rezar quando não temos vontade e devemos rezar para que a vontade volte para a gente rezar. Nunca deixe de rezar nos desertos. São José vai te ensinar esta experiência de passar nos lugares mais difíceis. Os ídolos cairão, porque São José é terror dos demônios, diz a ladainha dele. Então, nesse 4º dia, São José guarda o Redentor do mundo. E diz um santo, Santo Inário de Pontes, São José carregou Jesus primeiro para o Egito, depois para a Judéia. E assim traçou para nós o caminho dos apóstolos, que pregaram seu nome aos judeus e aos gentios. Ou seja, saímos do deserto para voltar para a terra prometida, a terra onde você nasceu. Quem preparou tudo isso? São José. Fala Santo Hilário de Pontes. São José foi o guardião de Jesus e Maria. Foi também naturalmente os que apresentou aquelas almas ansiosas que se aproximavam deles. São José eles tudo preparava. São José estava perto do próprio Deus. E os egípcios, que tinham muitos deuses, muita idolatria no Egito. José não se corrompe no meio da idolatria. José não se corrompe no meio do deserto. José não se corrompe quando faltou trabalho. José não se corrompe quando faltou o dinheiro para ele levar para casa. Pelo contrário, José orou no deserto. Então, São José, exemplo de fidelidade à oração. Que Deus, pelas mãos do nosso amado Pai espiritual São José, te trilhe nesse caminho. Assim como nesses dias nós estamos vivendo, esses 33 dias de preparação com São José, você volte a ter uma vida de oração. No seu deserto, como José, dobre o joelho. Quando José via os ídolos, ele orava e os ídolos caíam. E eu profetizo em nome de São José que os ídolos da tua vida vão cair. Se no teu deserto, diz o livro aqui de Ana Catarina Emmerich, na noite, José muito abatido, não tinha salário para voltar para casa, onde precisava, cheio de angústia, ajoelhou-se no campo deserto. Ajoelhe-se no seu deserto, junto a São José.
porque Ele vai fazer realizar grandes coisas nesse teu deserto. Porque São José passou por tudo isso e guardou o pão da vida, para que não faltasse o pão da vida, o pão que te dá a vida, o pão que te alimenta. Jesus na Belém. Belém significa casa do pão. São José guardou a casa do pão para você. Que São José seja abençoado pelas mãos de São José, que São José te capacite a nunca nos desertos e nas dificuldades, e nesses momentos de 30 dias volte a orar com São José. Que Deus te abençoe. Louvado sejam os nomes de Jesus, Maria e José. Salve Maria, salve São José. Deus te abençoe. Volte a rezar com mais intensidade. São José vai prover todas as coisas. Não faltará o pão da vida, o pão material que Deus preparou também para nos dar como Ele próprio na Eucaristia. São José, guardião do pão da vida, rogai por nós.